mas nenhuma coisa corrompível dessa terra, mas com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, somos gratos, Senhor, pela vida do Diácono Franciel. Meu Deus, que ele vai ministrar a Tua palavra ao nosso coração essa noite. Que o Senhor possa receber da boca dele essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir ele, meu Pai, dentro dessa mensagem, para que não seja apenas o intelecto humano, mas que seja inspiração do Espírito Santo de Deus, que venha direto do trono do Senhor, meu Deus, porque a Tua palavra é suave e agradável e boa, Senhor. Meu Deus, para correção, meu Deus, também, Senhor, para instrução, para santificação, meu Deus, pelo Espírito do Senhor. Então, usa a boca do Teu Filho, em nome de Jesus. Vamos receber aqui o servo de Deus com a salva de palmas. Glória a Deus, salve os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Todos estão vivos em Jesus Cristo. Aleluia, se alegre, porque a gente vê que os dias são maus. A gente vê assim, tem hora, irmão, que você pensa que você está, Deus está te dando força para você vir a um culto. Você está em tua casa desanimado e Deus disse, vá me louvar. Entrega uma palavra. Você está em casa quase acamado, pedindo para assistir uma novela, ficar no celular, mas Deus fala bem assim, vá me buscar primeiro. Aleluia. Você que está me ouvindo, não desista de Cristo. Não deixe que ninguém te tire do caminho de Jesus Cristo. Eu gosto do apóstolo Paulo porque ele nunca negou Cristo. Porque quando ele aceita Cristo, ele soube a consequência que esteve na vida dele. Ele levou pedrada, paulada, foi preso, naufrágio, foi preso, chicoteado, mas não desistiu de Jesus Cristo. Porque que nem já foi falado essa noite, foi falado de azeite, foi falado de deuses, mas Deus está querendo te falar hoje para você essa noite, não desista do caminho. O caminho, ele não tem espinho, ele apenas é apertado, então você fique forte, fique firme na presença. Eu convido a igreja para abrir as vossas Bíblias em Lucas 5. Glória a Deus, aleluia, sim. Deus Pai, Deus maravilhoso, Pai. Todos acharam, aleluia, todos achou. Lucas, versículo 5, versículo 1, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Orei a Deus antes de eu vir ministrar. Peça a palavra falar conosco, irmãos. Peça a palavra abrir nosso coração, a nossa mente. Que ela venha queimar nossa alma, nosso espírito. Lucas 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesare. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estava lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe afaste-se um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faste-te ao mar, lançai as vossas redes para pescar. Pode assentar. Se for da tua vontade, dê glória a Deus. Aleluia, Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Pai amado, Senhor. Tu tens nos sustentado, Senhor. Às vezes nós está que nem aquelas 10 virgens, Senhor. Às vezes nós está um pouco sem azeite, com mais azeite, Senhor, mas o Senhor está nos sustentando. E o Senhor está nos falando para que a gente venha manter azeite em nossas lamparinas.
que a gente venha manter mais a comunhão com Deus, porque a presença de Deus, irmãos, ela não se faz apenas estando dentro de um culto, mas você tem que preparar o seu culto no seu trabalho, na tua casa. Quando você estiver fazendo as tuas coisas, você também pode prestar um culto ao Senhor de adoração, porque o momento de adoração é reto, é todo momento. Se você quiser adorar, o céu recebe a tua adoração. Essa noite eu quero estar pregando sobre Pedro. Por que sobre Pedro? Porque eu me identifiquei um pouco como Pedro. Aqui dentro dessa igreja tem muitos Pedros. Porque Jesus, quando ele chega no barco de Pedro, a Bíblia fala que tinha 2 barcos, mas ele escolheu o barco de Pedro. Na tua família tem muita gente, tem irmão teu que não é crente, mas Deus te escolheu para estar aqui essa noite. Tinha pessoas até mais capacitadas, tinha pessoas que tinham até mais estudo, que podia dar uma ministração melhor de palavra, mas Deus escolheu você. Porque quando ele escolhe a pessoa, ele está escolhendo a pessoa certa. Deus, ele nunca vai escolher uma pessoa pelo estado que ela é hoje. Deus sempre escolhe uma pessoa pelo estado que ela vai viver amanhã. Porque o estado de amanhã com Deus é um estado diferenciado. E essa noite você vai aprender com Pedro. Porque quando Jesus ele entra no barco de Pedro, ele vê um pescador comum, um pescador arrogante, mas um pescador também que ele soube ouvir a palavra de Jesus. Ele pesca a noite toda. Quem trabalha sabe que é cansativo. Eu já pesquei. Eu já passei a noite toda pescando, mas peguei peixe. Mas aqui com Pedro é diferente. Pedro ele passa a noite todinha pescando, jogando rede, lava rede, e ele não pesca nada. E ele vai encostando o barco, vê a multidão. E nessa multidão, Jesus vai passando e escolhe esse barco, que lá está ele. E ele fala: afasta-te esse barco. Tem horas que Deus fala assim: nos afasta um pouco. Tem hora que a gente precisa nos afastar daquilo que nos aprisiona, daquilo que deixa de acrescentar na nossa vida, de coisas, irmão, que afasta da presença do Senhor. Eu já vi pessoas deixar de ir para um culto porque tem alguma visita em casa. Eu já vi pessoas deixar de ir para um culto porque tinha um jogo do time preferido. Eu já vi pessoas falando assim: hoje eu vou para aquela festa porque eu nunca vi um cantor chamado Amado Batista. E eu falei: irmão, toma vergonha nessa tua cara. E eu falei: por que você vai? Ele disse: porque eu nunca vi. Eu falei: mas se Jesus voltar hoje, você fica, irmãos. Até quando vamos deixar de seguir a Jesus por coisas? Aí Jesus fala: afasta-te um pouco disso. O que está te impedindo de adorar? O que está te impedindo de você aceitar Jesus? Porque é muito fácil a gente aceitar Jesus com a boca. A gente fala assim: eu sou crente, é lindo, é maravilhoso. Eu olhar para alguém e falar que eu sou crente, mas eu também acho mais bonito, mais maravilhoso quando eu olho para um crente e ele começa a dar testemunho de crente. Aí eu falo: oh, glória a Deus. Porque existe 10 virgens, 5 com azeite e 5 loucas. Existe muitos chamados, existe poucos escolhidos. Eu quero falar para você essa noite que você é um desses poucos escolhidos. Então se mantenha na presença de Jesus, se mantenha afastado do que te impede a servir Ele. Aleluia, Senhor. Aleluia. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, e nada apanhemos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. O que é que Cristo está mandando tu fazer? Tem horas que a gente pensa, irmão, que a gente crente é meio louco. Mas eu quero falar que quando você ouvir algo na tua mente, no teu coração, e você sentir que é de Deus, você fala: eu farei porque é do Senhor que está ordenando. É o Senhor que está mandando. Aleluias e glória a Deus, aleluias. Eu estava ali esses dias, irmãos. Aí eu vi um jovem ali, um jovem não, que ele já tem 53 anos. Se ele estiver ouvindo aí, que eu botei ele para seguir a igreja aqui. Mas ele estava jogando esse joguinho de tigrinho. Aí eu comecei a falar com ele. Eu falei: ô varão,
para um. Tu já tem libertado da cachaça, tu ainda está aprisionado no cigarro. Aí você pega, ocupou o lugar da cachaça no jogo, na jogatina, irmão. Vamos parar um pouco. Eu quero que você, irmão, comece a apresentar um pouco. Você crê em Jesus? Ele falou, eu creio. Mas você vê que como que Jesus quer? Ele fala, ainda não, porque eu não tenho força. Eu já até caminhei por igreja, mas o que está faltando para você se afirmar? Ele falou assim, força. E o que está matando muito o crente hoje é a força. Porque em vez de ele estar buscando a força no Senhor, ele está buscando a força no mundo. Tem pessoas que em vez de estar orando, buscando ao Senhor, aí ele fala assim, mas eu estou sem vontade de orar. E você vai buscar Jesus quando? Só quando tiver vontade. Agora imagina só, você apenas receber uma bênção quando tiver essa vontade. Imagina só Jesus falando assim, eu só vou dar alguma coisa para ele se ele estiver de pé. Mas a verdade é essa, irmãos, a gente tem que estar perante a verdade do Senhor. Porque se é uma ordem do mestre, a gente tem que cumprir. Pedro, ele não olhou nem para o lado, nem para a direita. A gente vai ver no texto que ele nem fala no Senhor. Será que vai? Ele disse, não, Senhor, perante a tua palavra. Mas eu pesquei a noite todinha, não consegui nadinha. Mas perante a tua palavra eu lançarei a rede. Aleluia, Senhor. O bom é que quando você vê alguém diferente, tem horas que a gente vê uma pregação diferente dentro do culto, aí a gente fala assim, Deus está nesse negócio aí. Porque quando você vê alguém falando com a autoridade do Senhor Jesus, aí você fala bem assim, Deus, ele está apenas me corrigindo. Não, ele está querendo que eu fique no caminho da presença. Ele quer que eu permaneça de pé. Ele quer que eu continue pregando. Ele quer que eu continue louvando. Ele quer que eu continue buscando a presença dele, buscando sem cessar, Senhor, arrumando tempo, inventando desculpa nem um pouco, não, mas buscando firmemente. Aleluia, Deus. Pedro, ele é um de nós. Porque se a gente for ver Pedro, o que foi que Pedro viveu no Evangelho de Cristo? Foi chamado. Todos nós somos chamados por Cristo. Ele foi escolhido. Ele era do uns que pegava, deitava no peito do mestre querido. Ele foi de uns que quando a sogra dele estava enferma, ele viu com os olhos Jesus curando. Ele foi de uns que quando viu Jesus, ele fala, eu vou sair desse barco e vou caminhar até o mestre. Ele também foi de uns que se afundou. Esses momentos de se afundar é as nossas fraquezas, é os nossos levanteios, é as nossas desculpas. Em vez de a gente estar focado em Cristo, a gente começa a olhar para um lado, para a esquerda e para a direita. Mas aí o próprio Deus fala, a própria palavra de Deus fala bem assim, que aquele que é digno, aquele que é apto, ele não pode olhar para trás. Porque a partir do momento que você olha para trás, pensando que você perdeu alguma coisa, você tropeça e cai. Aleluia. Oh Senhor amado, Deus maravilhoso. Pedro, ele é de uns que no meio de 120 ele é batizado. Pedro é de uns que no momento que pensou que eles tinham desviado, o próprio mestre vai até ele. Pedro é de uns que quando ele está pregando com autoridade, enquanto ele pensava que ninguém ouvia, enquanto ele pensava que ele não era mais crente, enquanto ele pensava que ele desistia, enquanto ele começou a pregar, 3.000 almas se renderam ao pé de Cristo Jesus. Nós somos um pouco de Pedro. Aleluia, Senhor. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se as redes. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar, e foram e encheram os ambos barcos, de maneira que quase ia em pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Porque o espanto se apodera dele. E todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito, igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era
companheiro de Simão, e disse a Jesus: Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homem. É uma palavra que Deus vai lhe alcançar. É uma palavra que eu gosto de sempre estar falando aqui, irmão, sobre Deus usar a gente para que a gente venha ganhar a nossa família para Cristo. Eu já estou com tempo que eu nunca mais trouxe um convidado para a igreja, mas irmão, eu sempre falo de Jesus. Eu mesmo estava jejuando esses dias, eu estava buscando muito. Hoje mesmo estava jejuando pela vida do meu irmão, e ele prometendo, mas eu já me alegro, por quê? Porque antigamente ele falava de feitiçaria, macumbaria, candomblé, e hoje em dia ele pede, ora por mim. Hoje em dia ele fala assim: eu quero aceitar Jesus, eu estou buscando força. E ele hoje falou que vinha domingo hoje, que era hoje para a igreja. Aí ele também falou assim: hoje não dou para ir não, que ainda estou fraco. Mas eu falei para ele que estou orando, mas você um dia vai estar aqui, porque você já tem mudado a tua conversa. Porque se você falava em macumba e feitiçaria, hoje você já está falando em Cristo, é porque Ele está te libertando. Aleluia, Deus. Se você não chama, não convida um parente teu, um irmão teu, então ore pelo menos. Qual é a proporção de orar? Você quer saber o tanto de que você vai orar? Vá para um lugar quietinho e começa a orar pelo teu parente. Apresenta tua mãe, teu pai, teu vizinho. Apresenta teu pastor, tua pastora. Quando você pensar que não, tua oração ela deu 1 hora, deu 1h30, deu 20 minutos. Agora não, quando você começa apenas a orar, falar: Senhor, me dá um carro. Aí acaba ali mesmo, é só um carro que você pediu. Mas quando tu começa a pensar no próximo, aí Deus, Ele está falando, Ele está jogando a rede. Ele está jogando a rede, aleluia. Vai ser uma das minhas maiores felicidades. Vai ser um dia que eu dar um abraço nele e chegar bem assim: a paz do Senhor, meu. Porque se fosse de mim mesmo, eu já teria desistido. Mas Deus coloca no meu coração: ore pela vida dele. Ore. Porque tem horas que a gente dá vontade de dar até uma pé. Eu sou desse tipo. Se eu pudesse, eu dava uma pé e vai pro caminho, rapaz. Mas a gente sabe que a gente, irmão, nasceu com o umbigo sozinho. A gente nasceu com a decisão nossa. Se você está com a decisão de Cristo, eu louvo a Deus pela tua vida, porque tu já é salvo. Eita Deus. Agora imagina a alegria quando você olhar aquela pessoa querida, aquela pessoa que você pensou assim: rapaz, aquele ali não tinha mais jeito. Aí você fala bem assim: a paz do Senhor. A alegria que você não vai ter. Aí você vai falar: Senhor, isso é melhor do que carro, isso é melhor do que casa, isso é melhor do que dinheiro, isso é melhor do que manjares, Senhor. Não tem coisa melhor do que eu ver aquele que eu amo. Porque a gente sabe, irmão, todos nós aqui, nós sabemos que a gente tem parentes que foram pro inferno. Isso é uma verdade. A gente sabe que pessoas morreram no pecado. Tem muitas pessoas que morrem, irmão, no pecado. Aí tá lá a fotozinha com asa de anjo. Foi morar com Deus, irmãos. Mas a gente tem que tirar essa mentalidade de querer aceitar o pecado. Porque a partir do momento que você conhece um pecador que morreu no pecado e falar que vai para o céu, você vai começar a pensar que nem ele. Você vai começar a falar assim: eu posso pecar e Deus ainda vai me levar para o céu. Mas eu quero falar para você que você tem que fazer que nem Pedro. Se você cair, você vai até Jesus, que Ele te levanta. Ele te levanta. Aleluia, Senhor. Tá quase acabando, igreja. A pregação, mas o céu é infinito, tá? Eu quero que você entenda essa noite, só para que a gente venha frasear aqui um pouco esse título aqui de Pedro. Pedro, ele é aquele que Jesus fala assim: ei, Simão Pedro, eu orei para ti, para que Satanás, ele vinha pedindo para me testar a tua fé. Ele vinha pedindo para me colocar você numa peneira, para que viesse testar a tua fé. Aí Jesus fala assim: eu roguei para ti, Pedro. Jesus, ele está rogando por nós. Ele está falando assim: a minha serva não cai porque eu não deixo. O meu servo não cai porque eu não deixo. Ele pode até cair, mas se ele vir a mim, eu levanto ele de novo. Aleluia. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. E o interessante é que quando ele nega, antes de Jesus falar isso, ele já vinha falando: Senhor, eu estou aqui para
que der o que for, Senhor. Se for para morrer, eu morro. Se for para sair no tapa, eu saio. Mas, Senhor, eu não te abandono, irmão. Tem horas que a gente está na igreja desse jeito. Eu tenho certeza que o pastor já ouviu muito isso. Ó, pastor, eu estou aqui para dar o que vier. Se tiver uma obra lá, se abrir, eu vou. Se for para fazer um culto, eu vou. Se for para visitar, eu vou. Mas aí quando o pastor vai lá, ei, irmão, e aquela promessa? Ô, pastor, não dá. Eu marquei algo lá, pastor. Irmão, mas você não falou que eu podia contar. Ô, pastor, mas se eu desmarcar? Irmãos, Pedro foi dessa forma. Mas Deus sabe o coração de cada um. Deus sabe onde eu e você pode estar. Deus sabe até quando a gente pode suportar o processo, a inflamação, a doença, a culpa. Deus sabe o tanto que a gente pode suportar. Porque quando ele fala isso que está com Cristo, o que de Cristo não abre. É que nem aquele colega mundano que fala bem assim, o que der para você, dá para mim. E ele falou dessa forma. O interessante é que Deus fala bem assim, ó. O próprio Jesus fala, Pedro, esta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. A Bíblia fala que tem uma criada que chega até ele que fala bem assim, ei, tu é um daqueles. Como é que a gente conhece um crente? Ela falou, você se veste que nem ele, anda que nem ele, fala que nem ele. Tem horas que a gente é desse jeito, a gente anda que nem Cristo, fala que nem Cristo, prega que nem Jesus pregou, mas na hora do pega pra acabar, a gente, ó. Mas Deus fala essa noite pra mim e pra você, tenha força, tenha um bom ânimo. Venha guerrear com Cristo, porque Cristo a vitória é certa, aleluia, Senhor. O apóstolo Paulo fala bem assim, ó, viver em Cristo é lucro, morrer é ganho. Se você viver nessa terra com Cristo, você está no lucro. Mas se você morrer, vai ser melhor ainda, porque você vai ganhar a vida eterna. Aleluia, Senhor. A partir do momento que ele nega Cristo, irmãos, Judas se suicida, se mata, perde o direito da salvação. Mas ele é diferente, porque quando Cristo Jesus morre, Jesus, ele está com Pedro aonde? Na mente e no coração. Porque a partir do momento que ele ressuscita, ele vai atrás de Pedro. Pela 3ª vez ele vê Pedro. E o interessante é que Pedro também, ele começou a ver, sabe o que, irmãos? Ele começou a ver Cristo. Porque quando ele olha na banda do lago ali, que ele começa a ver o homem lá do outro lado, ele diz, epa, jeito de Cristo, anda que nem Cristo, fala que nem Cristo. Aqui todos conhecem a voz de Cristo aqui, ó. Todos sabem se é Cristo. E ele, quando ele vê, irmão, que ali era Cristo, ele se joga do barco e vai de encontro com ele. Jesus está falando assim, vai de encontro a mim. Eu peguei, Senhor, e Jesus fala assim, eu ainda estou aqui para redimir você. Senhor, eu quero desistir de ser crente. Eu quero falar para você que Cristo não quer isso para você, não. Ah, Senhor, tá tão difícil aí. Deus fala bem assim. Naquele grande dia no livro de Apocalipse, o João perguntava quem são aqueles vestidos de branco, irmãos. Vai ser também eu e você vestido de branco naquele dia. Também vai ser eu e você com a pedra na mão, com o nome que o próprio Deus deu pra gente. Vai ser eu e você que não vai mais chorar, que não vai mais sentir dor, que não vai mais sentir sol quente. Aí você vai falar, Senhor, valeu a pena, muito obrigado por não ter deixado desistir. Doe seu tempo ao Senhor. Largue aquilo que te atrapalha de servir a Deus. Porque nos últimos dias, Satanás, ele já é esperto, mas ele está sendo mais esperto ainda. Ele está dando bênção para crente, e crente pensando que é bênção. Bênção que tira crente do altar, bênção que tira crente dos cultos, bênção que tira culto e do crente. Porque hoje em dia não, aí o crente está assim, não, eu recebi um emprego à noite, agora é bênção, eu estou recebendo até bom. E os cultos, e a adoração, cadê os momentos que você tinha com Deus? Ei, tá tão cansado que nem orar, ora mais. Tá tão cansado que até madrugada agora não deu mais, aleluia, Deus. Dois minutos para concluir. Pedro, quando ele estava com Jesus ali, ele já até se alimentou, comeu um peixinho, porque Jesus já tinha preparado.
Já tinha mandado ele lançar a rede lá. Pegaram 150 peixes. Mas eles ali já estavam ali na beira ali conversando alegre, irmãos. Vocês tudinho ficam alegre quando você está sozinho com Cristo. Vocês começam a falar, ô Senhor. Parece que ele passa um bálsamo na tua ferida. Parece que ele está ali colocando você no colo. E a conversa tem hora que é tão gostosa que a gente fala assim, oh meu Deus do céu, por que vai parar? Por que tu vai parar? Por que tu vai deixar a tristeza lhe parar? Por que você vai deixar a alegria que você pensa lhe parar de adorar? Não deixe, não. Porque no momento que ele está lá com Cristo, eu creio que na vida de Pedro começa a passar bem assim, de será que Cristo vai me falar, Pedro, tu me negou? Mas o interessante é que Cristo, ele não veio para acusar a gente não, quem veio para acusar a gente foi Satanás. Tem pessoas que eu vi até num grupo aqui que tem medo de falar o nome de Satanás, irmãos, mas se a Bíblia está escrita esse nome, a gente tem que falar para saber bem assim, esse é o inimigo da tua e a minha alma. Não tenha medo de falar não, igreja, não tenha medo não. Se tiver perante a Bíblia, pode falar. A própria autoridade de Deus está aqui. Porque Cristo, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Cristo pergunta para mim e para você, ei, tu me amas? Presbítero Clay, tu me amas? Diaconisa Dayane, tu me amas? Pastora Rita, tu me amas? Irmã, tu me ama? Será que você sente Jesus fazendo essa mesma pergunta para você? Quantas mil vezes você já não tem negado a Jesus? E ele perguntando, tu não me amas? E Pedro, ele começa a falar assim, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala bem assim, apacenta meus cordeirinhos. É Cristo falando para mim e para você. Fala bem assim, ei irmã, começa a falar pro teu irmão de Jesus. Ele é um cordeirinho meu. Ei, começa a apacentar tua mãe. Você vai deixar tua mãe sentir a chama do inferno. Você vai deixar teu irmão sentir o inferno e você não avisar para ele o caminho errado. Será que a gente vai fazer que nem aquele do rico e o Lázaro, que ele estava no inferno, que ele estava no lago de fogo, e ele pede o profeta, ele pede a Abraão para que voltasse. Aí o próprio Abraão fala assim, não, já tem gente lá. Essas pessoas que querem para pregar para ele, que Deus quer usar, é eu e você. Não vai vir ninguém de lá. Tem horas que eu vejo na internet aí, tem uma mulher que já andou no inferno as poucas de vezes. Eu falo, ô Senhor, qualquer dia ela vai ficar lá permanentemente, que eu nunca vi isso em minha vida, a gente querer gostar de ir pro inferno, irmãos. A gente tem que ter o desejo de ir, é pro céu. O meu desejo é de ir, é pro céu, aleluia, Senhor. Pela segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Agora eu imagino a mente de Pedro. Será que Jesus vai passar 3 vezes essa mesma pergunta, da mesma forma que eu liguei? E ele fala, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, amo, Senhor, o Senhor sabe, Pai. Tem hora que a gente está dizendo, ô Senhor, por quê? Aí ele fala, apacenta minhas ovelhas. Jesus, ele está tendo um cuidado tão grande de falar de cordeirinho, de ovelhas. Ele está tendo um cuidado tão grande assim, falando assim, ei, não é apenas ovelha não, é cordeirinho, é aqueles que você pensa que não tem valor para mim, mas para mim tem, é aquele que você vê na rua, mas para mim tem valor, é aquele que está no boteco, é aquele que está na droga, esse tem valor para mim, não é apenas ovelha. Pela terceira vez, a Bíblia fala que Pedro entristece quando Jesus Cristo faz essa pergunta para ele. Pedro, tu me amas? Oh, meu Deus, aleluia, Senhor. A Bíblia fala que ele começa a ficar triste. Por quê? 3 vezes ele negou a Cristo. E 3 vezes agora ele está vendo que Cristo não está acusando ele, mas está querendo uma confirmação da vida. E até está perguntando, Pedro, tu me amas? Aí Pedro também, ele não é besta não. Ele também é que nem eu e você. Porque tem hora que também que a gente pergunta tanta gente, tu é crente? Aí tu fala, eu sou crente e acabou. Porque Pedro, ele fala assim, ei Senhor, tu sabes. Ele é que sabe, irmãos. O tanto que nós amamos ele. Ele sabe a quantidade de tempo que a gente doa para ele. Ele sabe que o nosso coração está nele. Ele sabe que nós demos a nossa vida foi para ele. E nele viveremos, irmãos. Eu queria que a igreja estivesse de pé, irmãos, para que a gente desse uma oração. E eu não quero estar orando aqui por nada mais precioso do que a tua alma.
presbítero que quiser louvar o mesmo louvor que louvou, é bênção. Quantos têm orado ao Senhor? Quantos hoje já orou ao Senhor? Quantos já prostou um jejum ao Senhor? Quantos já prostou um parente ao Senhor? Quantos estão de pé e firmes no Senhor? Quantos estão verdadeiramente buscando ao Senhor? Quantos estão pensando que é bênção, estão se afastando do Senhor? Quantos estão aí, irmãos, até dentro da nossa igreja? Pessoas que estão querendo casar, ainda bem, tomara que esteja ouvindo. Pessoas que estão querendo casar e estão afastados, não está vindo mais nenhum culto, não está buscando mais o Senhor, está com um esfriamento tão grande. Aí quando você pergunta, aí por que tu não vai para a igreja? Aí fala bem assim, não, tal dia eu vou ter força, tal dia eu vou buscar, mas eu quero falar para você, busque hoje, porque amanhã pertence a Deus. Senhor Deus eterno, Pai, Deus maravilhoso, Pai amado, a tua igreja, Pai, está em tuas mãos, Senhor. Revista a tua igreja, Pai, em oração. Revista a tua igreja, Pai, em sede de buscar o teu Espírito. Revista, Senhor, a tua igreja, Pai, de paz, Senhor. Senhor, vem capacitando cada um, Senhor. Capacita, Senhor, e enche cada um, Pai, do teu Espírito, do teu fervor, Senhor. Aquela vontade, Pai, que eles não tinham de buscar mais a Ti, Senhor. Coloca aquela vontade deles buscar a Ti de novo, Pai, aleluia, Senhor. Oh, glória, aleluia, Senhor, Pai. Porque me resgatou, Aleluia, porque Senhor. me trouxe aqui. Ore pela tua vida, igreja, pela tua alma.